boa noite! Está começando mais um painel regional aqui pela telinha da Rede Família. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa convidada é Ruth Maria de Oliveira, ela que é graduada em licenciatura plena em História pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tem também curso de Pedagogia pela Faculdade Integrada de Amparo, atua há mais de 20 anos na área da educação. Em 2004, conheceu mais sobre o terceiro setor e se dedicou à ONG Grupo Primavera, aqui em Campinas, onde trabalhou como diretora executiva de espetáculos artísticos, professora de História no curso de pré-vestibulinho Pacto, também foi coordenadora do projeto Pacto, diretora pedagógica e hoje atua como gestora executiva. Quer dizer, currículo e experiência tem de monte, né? Isso porque a gente nem falou tudo ali. Mas qualificação é o que não falta, né? Primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso painel regional. Eu que agradeço pelo convite, por poder mostrar um pouco mais do nosso trabalho e o que é e como funciona o terceiro setor. Para a gente começar, então, entendendo, né, a respeito do terceiro setor, mas também eu queria que você explicasse um pouco do Grupo Primavera. O que é o Grupo Primavera, há quanto tempo foi fundado e como que ele atua na cidade? O Grupo Primavera é uma organização da sociedade civil. Antigamente a gente falava ONG, Organização Não Governamental, essa nomenclatura mudou. Então é uma organização que atende crianças no contraturno escolar. É fundado há mais de 42 anos, esse ano completou 42 anos, né? Ele está ali há mais de 42 anos no Jardim São Marcos, ali logo depois da SEASA, e atende todos os bairros ali do entorno, né, do território demarcado pela Secretaria da Assistência para o atendimento de crianças em altíssima vulnerabilidade, algumas delas referenciadas pelo CRAS, pela Vara da Infância e também por busca espontânea. Agora, quando a gente fala em terceiro setor, né, quem não conhece, não tem nem noção o que é esse terceiro setor, queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona, como é que ele possibilita, né, a vida de ONGs e de institutos através da verba que vem desse terceiro setor, né? A gente tem o setor privado, o setor público, o terceiro setor, né? Então, o terceiro setor é aquele que é a gente costuma dizer assim, é um braço do governo, mas eu não sou público. Né? Mas seguimos uma política pública, a gente tem a política pública que norteia todo o nosso trabalho. Mas dependemos do setor privado para que o trabalho aqui aconteça, porque por si só a gente não produz recursos. O atendimento ele é totalmente gratuito. Então, através de leis de incentivos, através de doações de empresas, de associações, de fundações e das leis de incentivos, né, culturais, é que a gente consegue o recurso para fazer o trabalho acontecer. Além do repasse do poder municipal, que subsidia uma parte do atendimento. Como é que você descobriu isso? Em que momento? Você sempre trabalhou na área da educação, né? Tem esse amor, essa dedicação a essa área que requer todo o nosso respeito, né? Que faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Mas como é que foi a sua descoberta que o terceiro setor poderia viabilizar, por exemplo, a ONG Primavera? Então, você sabe que eu trabalhava numa rede privada, né? Na época muito conceituada em Campinas, e eu fui indicada para uma vaga de coordenação do projeto Pacto, preparando adolescentes para o colégio técnico. E fui lá para a entrevista, tal, entrei naquele lugar, falei, meu Deus, que lugar é esse? Um lugar acolhedor, imagina, chineses que construíram, que organizaram, então um lugar muito acolhedor. E não deu certo por conta de horário, né? Eu trabalhava em outras escolas, tal, então não deu para eu assumir naquele momento aquela vaga. Mas eu lembro de ter saído de lá e pensado, um dia eu volto, um dia eu vou trabalhar aqui pelo lugar, pelo acolhimento do lugar. Falei, deve ser muito bom. Isso foi mais ou menos em outubro, novembro. Em janeiro eu fui chamada já para uma vaga de professora. Eu entrei no Grupo Primavera como professora de História e Geografia, no curso Pacto. E aí eu fui aprendendo o que é o terceiro setor. Imagina que eu estava numa escola que pensava em ITA, em Unicamp, USP, e de repente eu me vi num lugar onde eles sonhavam que o trabalho no IGA, o trabalho na SEASA era o suficiente, era para eles. Imagina, dona, isso não é para gente, né? E eu comecei a olhar para aquele contexto, para aquela realidade e falar, gente, aqui é o meu lugar, eu preciso fazer alguma coisa por esses jovens.
ótimo que eles queiram trabalhar e a gente precisa dessa mão de obra, mas tem um mundo muito maior para eles conquistarem, né? E aí eu comecei a me encantar com esse trabalho como professora. E um dia, e professora de História e Geografia, vamos combinar, né? Que você tem que virar pirueta para poder fazer com que o aluno olhe para você, preste atenção no que você está falando e queira aprender, né? E eu sempre levava uma pilha de materiais, de livros, tal. E um dia eu desci na sala do diretor, né, do Dr. John, e falei para ele, olha, não adianta ensinar conteúdo, eles não têm sonhos. A gente precisa fazer alguma coisa para despertar o sonho, porque senão a gente não vai conseguir levá-los para o colégio técnico. E a gente tem uma ponte, eu não sei se você conhece, se o nosso ouvinte conhece, ali a região do Jardim São Marcos, mas a gente tem uma ponte que agora é um trevo muito bonito, ficou bom, mas era uma ponte muito feia, né? E eu comecei a usar essa ponte como uma ideia, de tentar passar para eles uma ideia assim, existe um mundo do lado de lá da ponte que vocês do lado de cá podem conquistar. Aquele mundo do lado de lá é de vocês também. Então a gente começou a criar situações, pensar em estratégias para apresentar esse mundo do outro lado da ponte para eles. E foi milagroso, né? Essa falta de referência às vezes, né, acaba limitando de fato sonhos. Imaginação, que eles vivem num mundo diferente, isso é fato. E aí eles acabam se limitando com isso, né? Geralmente as referências ou acaba sendo pai, mãe, ou então um tio, mas gente próxima ali daquela mesma realidade. Então, quando você imagina, por exemplo, um ITA, para eles, né, muitos nem sabiam o que era ITA, né? E aí quando, não, o que é ITA? E descobre, falam, imagina. Eu não. E às vezes até o pai e a mãe, sem querer, né, não é por maldade nenhuma, não. Às vezes por querer até proteger o filho. Ó, não vai sonhar muito, não, meu filho, porque a vida é dura demais e você não vai conseguir chegar. Então, ó, isso aqui não é para você. E acaba, às vezes, limitando mesmo essa criança, esse adolescente, né? E aí, quando eles encontram alguém que serve de ponte, né, para levá-los para o mundo do lado de lá, acaba de fato fazendo a diferença. Você sabe que eu fiquei 1 ano e meio como professora, né, e depois eu assumi a coordenação do projeto. E recebia várias mães, vários pais que falavam, dona Ruth, isso não é para o meu filho. Tira da cabeça dele, porque ele veio aqui para o pacto por conta do amigo, do primo, não sei, mas não é. E eu falava, tenha paciência, você consegue o arroz e o feijão? Por 4 anos, ele entra no colégio técnico, ele vai para o primeiro emprego com uma qualificação, a vida vai mudar. Então, assim, isso que você disse de que isso não é pra gente, foi uma frase que eu ouvi por muito tempo. Isso não é pra gente, isso não é pro meu filho, isso é para quem está lá do outro lado, né? E a gente foi mostrando aí numa parceria com empresas, de levá-los a visitar as empresas, de trazer profissionais que passaram por um colégio técnico, que tinham uma história de superação, para vir contar a sua história, para falar, olha, é difícil, mas a gente consegue. Eu mesma, a minha história, né, a minha história foi uma história de uma família muito humilde e que a gente foi ali tentando, batalhando e conseguindo. Então, mostrar que existe novas perspectivas, que o mundo é para todos. Porque para esse público existe muita ideia de que o meu mundo é esse e esse mundo aqui é seu. Não, a gente pode, tanto você pode transitar no meu mundo, quanto eu posso transitar no seu mundo. Agora, você precisa fazer um esforço, você precisa fazer uma escolha, você precisa querer estar nesse outro mundo de uma maneira adequada, de uma maneira digna. E esse é o trabalho do terceiro setor. Mostrar que você pode ultrapassar todas as pontes que você quiser. Eu costumo falar assim, olha, o mundo é pequeno para vocês, desde que vocês façam a escolha certa. Né? E às vezes, né, o que a gente escuta até como uma certa forma de justificativa eu não tive escolha. E, de fato, quando se não tem possibilidades sendo apresentadas, fica mesmo meio sem escolha, porque acaba sendo induzida, né, levada ali aquele caminho que parece que é um fluxo normal daquela região, das pessoas que vivem ali. E acabam seguindo mesmo esse fluxo. Agora, a partir do momento que a criança ou adolescente começa a ter essa noção de uma outra realidade, de uma outra possibilidade, ela começa a ter o direito, que é um direito que todo mundo deveria ter, de escolha.
né? E aí, quem sabe, colher esses frutos diferentes do que da família toda, ser o primeiro a ter um curso técnico, o primeiro a ter um curso superior, né? Se formar, ter um diploma em casa. E isso muda a história da família. Faz ali um divisor de águas, né? Antes do Joãozinho e depois do Joãozinho. A história muda da família toda, né? E lá vocês trabalham com crianças de 6 a 18 anos. Quer dizer, isso já começa desde cedo, né? Porque quanto mais cedo começar, melhor é, né? Porque o Grupo Primavera ele tem diversos projetos, né? Estamos ligados à assistência, então nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 6 a 14, que é o serviço cofinanciado pela Secretaria Municipal da Assistência Social, e temos outros projetos que são ações sociais do Grupo Primavera, que nós buscamos recursos próprios para poder manter. Entre eles o pacto, a robótica, né? E tem o adolescente aprendiz. Então, essa criança que entra com 6, a gente vai trabalhando essa criança para ela chegar com 14 e migrar para o adolescente aprendiz e a gente conseguir colocar no primeiro emprego. E aí, continuar acompanhando para fazer um curso técnico ou para prestar uma faculdade, para seguir a carreira acadêmica, né, a formação, né? Então, essa criança que entra com 6 anos, ela pode ficar no Grupo Primavera até os 18 anos. E é muito interessante isso, e é uma particularidade do Grupo Primavera, porque o vínculo que se estabelece com essa criança dos 6 aos 18 é o mesmo que se estabelece com a família. Então, quando você falou, começa a mudar a história da família, porque a família começa a ver que o seu filho está se desenvolvendo, ela começa a querer também fazer o curso de informática que o Grupo Primavera oferece. O curso de artesanato, o curso de manicure. Mas meu filho entrou no pacto, está prestando no colégio técnico. Será que eu consigo também? Então, assim, temos muitas histórias de pais, de mães que foram prestar colégio técnico, que fizeram faculdade, que começaram a acreditar em outras possibilidades a partir do seu filho ali no Primavera. E quando você fala, vai mudando a família, uma vez a gente fez um encontro, era para ser um café da manhã e virou um almoço, de ex-alunos que entraram em universidades. Naquele ano tinha sido um grande número em universidades públicas. E de tudo que foi falado ali naquela manhã, ficou uma frase para mim que eu nunca me esqueci. Uma menina contando o quanto o pacto mudou a vida dela, a vida da família, a vida do quarteirão, da rua e do bairro dela. E eu fiquei tão impactada com isso. Eu acredito no trabalho que a gente faz e no impacto que ele provoca. Mas quando você ouve uma pessoa que foi atendida, né, uma jovem que foi atendida a falar, emocionada, ela falou assim, porque a minha vizinha fez, a outra vizinha fez, a outra fez, a minha rua mudou. A gente não tinha muita perspectiva e a partir tá todo mundo fazendo faculdade hoje. Uau, gente, olha aí, uma quadra, um quarteirão dos quarteirões, né? Então, realmente, a gente vai mostrando que existem possibilidades. Porque quando se fala, eu acredito muito nisso, quando se fala, eu não tive escolha. Muitas vezes, não é porque não teve escolha, não teve força para fazer a escolha certa. Porque, às vezes, a situação é tão caótica, a miséria na mesa é tão grande, a violência é tão grande, tão forte, que mesmo tendo uma escolha boa para se fazer, não tem força para se fazer aquela escolha por não acreditar. Né? É empurrado para o outro lado, porque não acredita que é para ele. Nós recebemos crianças a partir dos 6 anos. E como muitas vezes a criança chega agredindo, chega batendo, ou não fala. E a gente sempre tem esse olhar para a família. Eu parto do princípio que a criança reflete o que ela vivencia. A criança que só sabe tentar resolver uma situação batendo, provavelmente é o que ela vivencia em casa e ela acha que aquela é a forma correta, né? Então, a gente procura trabalhar e ir mostrando, tanto para a criança quanto para a família, que existem outras maneiras de resolução de conflitos, né? Você não precisa ser agressivo, você não precisa bater, você não precisa jogar no chão, você pode conversar, você pode respirar antes de ter uma reação, né? Então, realmente, ali é um espaço que a gente procura trabalhar
desde a criança que chega até a sua família, para que esses vínculos e essa relação de convívio social sejam transformados e fortalecidos para dentro de casa também, não só no espaço do Grupo Primavera. Agora, a gente tem um convite muito especial para fazer para quem está em casa, né, assistindo a gente, no próximo sábado, dia 12, isso, né, 12 de agosto, vocês vão realizar, em parceria aí, né, com o Expo Dom Pedro, o Fórum de Profissões, justamente para orientar os jovens sobre as profissões técnicas e também vestibulinho. Muitos ficam perdidos nessa fase, né? Ah, eu nem sei o que fazer. Uns por terem tantas possibilidades, outros por não conhecerem nenhuma. E aí fica ali meio perdido. Isso vai ajudar demais, né, esses jovens, talvez ali se encontrar em algo que ele se identifique. Como é que vai ser esse fórum? Então, esse fórum, ele nasceu de uma estratégia, quando eu falei sobre despertar sonhos, nasceu o Fórum de Profissões. Eu preciso mostrar para esse adolescente, né? O Grupo Primavera, nós precisamos mostrar para esses adolescentes que existem possibilidades que eles podem se desenvolver e ir para o mercado de trabalho com uma qualificação. E aí surgiu o Fórum de Profissões, no primeiro momento ali pequenininho dentro do Grupo Primavera, depois uma parceria com a ETCAP, a gente foi para o espaço da ETCAP e foi crescendo, e hoje a gente está aí já há alguns anos numa parceria com a Expo Dom Pedro, e é um evento que a gente espera para esse ano em torno de 5, 6 mil alunos, de todo o município, de toda a região de Campinas, de qualquer escola pública, privada, jovens que queiram conhecer cursos técnicos e empresas que contratam mão de obras técnicas. A gente conseguiu colocar dentro de um mesmo espaço as duas situações, porque aí o aluno passa pelos colégios técnicos, ouvindo sobre os cursos, sobre as possibilidades e complementa o seu conhecimento com as empresas que contratam mão de obras técnicas, falando da carreira de um técnico dentro da empresa. Já conhecem como que pode ser a possibilidade no mercado de trabalho, né? Exatamente. Porque isso é muito importante. A gente está falando de jovens que saem de uma realidade e eles não têm muito tempo, né? Às vezes até de escolha, porque precisam gerar renda, por necessidade mesmo. Então, conhecer como é que funciona o mercado de trabalho e como isso pode ser revertido para eles é, de fato, um divisor ali na hora de fazer as suas escolhas, né? Claro, se adaptando a que melhor ali ele se identificar. Quantas empresas vão participar desse fórum? Nós estamos com 7 empresas confirmadas, né? Empresas que estarão lá, que têm nos acompanhado aí ao longo desses anos. Teremos também orientação profissional, tem uma empresa que estará dando orientação profissional. Teremos uma empresa que estará trabalhando as habilidades, porque tem, de repente, aquele jovem que fala, eu quero ser enfermeira. E aí, a hora que vai fazendo alguns testes, assim, não pode ver sangue, alguém está passando mal, já passa mal antes. Então, assim, ela trabalha com alguns testes, algumas habilidades, para identificar que área melhor esse jovem se encaixa, para facilitar essa escolha, né, dessa carreira técnica. Eu costumo dizer para os nossos adolescentes que, assim, o curso técnico é uma ponte. Você não precisa entrar no curso técnico achando que você vai fazer aquilo para a vida inteira. Ele é uma ponte que vai te levar para outros conhecimentos, para outros níveis de aprendizado, né? Mas que precisa ser bem escolhido, né? E o Fórum de Profissões, ele une esses profissionais, tanto dos colégios quanto das empresas, de orientações profissionais, de psicólogo, para conversar com esse jovem, para tirar dúvidas, para ajudar, dar uma clareza ali naquilo que eu sou e o que eu gostaria de fazer, mas eu tenho habilidade melhor para isso ou para aquilo, e encontrar o meio termo e conseguir fazer uma escolha mais assertiva para que seja um tempo que ele realmente aproveite ali durante o curso técnico. Não é uma sentença, né? Não. Mas se você escolher errado, você vai acabar perdendo um tempo, que é precioso, né? Poderia estar ali crescendo na carreira. Então, é importante escolher com consciência, né? E tá tudo bem, depois no meio do caminho você queira mudar de rumo.
tá tudo certo, porque conhecimento nunca é demais. Sim. Por mais que às vezes você mude de área, de repente aquele conhecimento que você teve com aquele curso ou aquela área que você não quer mais seguir em frente vai te ajudar aqui. Então, não tem nada tão perdido assim, mas é importante escolher com consciência para você ser direcionado de uma maneira ali mais assertiva, né? Agora, com a participação de tantas empresas assim, de tantos colégios técnicos, é uma oportunidade incrível para quem quer fazer vestibulinho, porque pensando já num futuro aí, num vestibular, num curso superior, esse é o primeiro passo, né? Porque assim, o adolescente, o jovem, ele não vai para o colégio técnico fazer só o colégio técnico. Ele faz o ensino médio e técnico junto. Então, ele está tendo um nível de ensino médio muito bom em relação à escola de origem, por exemplo. A gente sabe das dificuldades das escolas regulares, né? Então, esse jovem que entra no colégio técnico, ele já tem um pezinho ali na frente para os melhores vestibulares, né? E por isso que essa escolha, eu falo, por isso que é importante passar em cada colégio técnico, ter esse tempo, e aí eu peço para que as famílias acompanhem os seus filhos, conversem com os profissionais que estão ali, tanto das escolas quanto das empresas, para entender como que funciona, como que é o curso, o que o curso possibilita, o que a empresa lá na frente vai possibilitar. Depois sente em casa e conversem com esse adolescente, com esse jovem, para ajudar a clarear essa decisão, porque isso vai norteando depois a carreira acadêmica, o lá na frente, né? A gente não pode pensar só nesse recorte, né? Então, o Fórum de Profissões, ele é todo pensado dessa maneira, para facilitar não só a escolha do curso técnico nesse momento, mas o que vem depois pela frente, para que de fato faça a diferença na vida desse jovem. Agora, esse não é o primeiro fórum a ser realizado, né? Eu acredito que desde o início até aqui uma evolução gigantesca aconteceu, né? Qual que é o grande diferencial esse ano, na sua opinião? O grande diferencial esse ano e nos últimos anos tem sido o número de empresas que nos procuram para estar com a gente, né? Esse reconhecimento do município em termos da Secretaria de Educação, que estará lá com a gente também, e das empresas que validam esse trabalho, reconhecendo a importância para o município, para os municípios, né, do entorno de Campinas, como uma fonte de conhecimento, de transmissão de conhecimento para esses jovens, para nortear as suas escolhas. Então, eu acho que isso tem sido um grande diferencial ano após ano, né? Às vezes a gente pensa, será que serão só as mesmas? Aí surge outra que procura, olha, eu gostaria de estar lá, porque, olha, a gente trabalha com isso, a gente gostaria muito de apresentar para os jovens de Campinas. Então, isso tem sido um diferencial desse evento, né? Esse entendimento que a nossa sociedade tem tido na importância de passar conhecimento para esses jovens, sejam eles da classe mais vulnerável, sejam eles de uma classe social melhor, que tenha mais acesso, mas que muitas vezes não acessam, tem oportunidade de acesso, mas não acessam. Então, isso tem sido um grande diferencial do nosso evento. Para a gente encerrar aqui, então vamos reforçar aí o convite. Como é que as pessoas que ficaram interessadas podem participar? O que elas devem fazer? Dia 12/8, sábado, das 13 às 18, no Expo Dom Pedro. Você está convidado a participar. Você jovem, a partir de 13 anos, 14, pai, mãe, avó, tia, sobrinho, a família toda está convidada a estar com a gente. No dia 12/8, das 13 às 18, no Expo Dom Pedro. É só chegar. É só chegar, entrar e aproveitar tudo que está sendo preparado com muito carinho, com muita dedicação para você. Bom, tá aí então uma oportunidade que você, principalmente jovem, que está aí meio perdidinho, não sabe o que vai fazer aí de profissão, ou curso técnico ou curso superior, é uma ótima oportunidade, tá? Não vai precisar pagar nada, não tem custo nenhum. Vai lá, vai passar uma tarde gostosa, vai conhecer muita gente interessante que vai fazer diferença na sua vida e, além de tudo, vai ter a chance de dar um rumo aí na sua carreira, né? E teremos uma palestra, escolhas, paixão e habilidade. Você vai escolher o seu curso por uma paixão ou pela sua habilidade? Esteja lá que você vai descobrir. Essa é a verdadeira pergunta que vale 1 milhão, tá? É a resposta de $1 milhão vai mudar a sua vida. Bom, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso painel regional e parabéns por todo o teu trabalho, por todo o teu trajeto.
Muito obrigada a você pela oportunidade de mostrar um pouco mais do nosso trabalho. As portas aqui estão sempre abertas. Quando precisar, é só chegar. Obrigada. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo painel regional. Até lá. Tchau, tchau.